Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que vai ensinar como a sua empresa pode ter mais resultados no digital e acessar o topo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos pilares principais da Elite, os pilares responsáveis por fundar a empresa, né? Que é o desenvolvimento. Então, a gente vai falar sobre o desenvolvimento de site, aplicativos personalizados, sites, sistemas e como isso pode trazer mais resultados para a sua empresa. Para falar sobre o setor de desenvolvimento, a gente tem aqui o André Simoneto, que é o gerente geral e responsável pelo setor de desenvolvimento, e o Lucas, que é atendimento de projetos. Sejam bem-vindos ao EliteCast. Bom dia, muito obrigado, satisfação mais uma vez, Brunão. Obrigado, prazer estar aí, né? Mais uma vez mesmo, né, André? Já veio o primeiro Mais episódio. uma vez. Agora com uma vertente diferente, falar de um assunto diferente. Diferente, primeiro foi a história da Elite, né? Um assunto bem importante aí, bem marcante para a Elite Digital. E agora falando do principal departamento, que foi onde a Elite Digital iniciou, né? Suas atividades aí. O núcleo dos negócios, né? O núcleo dos negócios. Para começar, então, o que seria o desenvolvimento e por que ele é tão importante? Cara, o desenvolvimento ele é importante, assim, vamos começar pelo que é, né? São métodos de a gente desenvolver uma ferramenta, conseguir uma ferramenta, né? Para um determinado objetivo, no meio digital principalmente, né? Para sites falando, a gente traz recursos, né? Para esse projeto, né? Seja esse recurso qual for, para qual objetivo o site tenha, né? Por que ele é importante? Porque ele é justamente o braço que vai fazer a ferramenta funcionar. Ela vai ser pensada para um propósito, para um objetivo, e é o desenvolvimento que faz a gente alcançar ele, né? Traz essa programação toda, todo, né? O core do negócio. E quando a gente fala de site, né? Por que é importante ter um site? Porque é a cara da empresa, né? A cara, não adianta o cliente, por exemplo, ter um espaço físico bacana, bonito, né? E isso aí não é representar no mundo online, né? Eu vejo que tem muitas empresas que têm um espaço físico bacana, tem um produto bacana também, só que a presença online fica a desejar, né? Então, é a cara da empresa, né? Do cliente no mundo online. Sim, isso até é uma brincadeira que eu faço bastante com o Luquinhas, que eu pego uma grande empresa aqui da região, olho assim, eu entro no Google para ver essa empresa, porque eu já conheço ela por ser habitante aqui da região. Sim. Aí tu olha o site, é aquilo, cara, é ultrapassado, ou não tem... Ou não tem, ou é antigo. É, isso é um negócio complicado. Não funciona mais já faz um tempo. Né? Então... Não é responsivo, não consigo acessar pelo celular. Tem muita empresa ainda que não tem. Não olha muito para o mundo online, né? Tá mais no tradicional, mas as coisas elas vêm mudando, né? Então, quem não se atualiza, cara, acaba ficando para trás, né? Sim, isso é. Totalmente. Tem que ter uma conscientização, né? Que as ferramentas, elas evoluem, né? E tu tem que se adaptar a elas. Tem que se adaptar, Senão exatamente. tu tá atrasado. Literalmente isso. A gente falou um pouco sobre o reconhecimento de marca, né? Que é importante estar posicionado no digital. Mas tem mais algum objetivo que um projeto web pode agregar para a empresa? Cara, eu acho que o principal objetivo é aumentar o faturamento, né? Boa. Beleza, visibilidade é bacana, né? Tem outros objetivos também, mas o que eu percebo, né? Acho que o Lucas também, na maioria dos projetos é aumentar a venda, né? Então, para aumentar a venda, tem que ter um site bem estruturado, bem planejado, entendendo qual é o usuário que vai estar acessando esse site. No passado, funcionava bastante um site bonito, né? Muito bonito e tal. Hoje já é diferente. Não adianta tu ter um site bonito. Tem que ter um site que funcione, um sistema que funcione, uma experiência do usuário, né? Que ele tenha uma experiência ali dentro. Eu até... Bom, a gente vai se revezando aqui, né? Nas explicações, né? Mas eu sou uma pessoa que gosto de comprar muito online, né? E eu tenho um site que eu gosto muito, nem vou entrar em nomes aqui, mas um site que eu gosto muito, e nesse site eu tive uma experiência muito boa e eu sempre compro nele, né? E tem alguns outros sites, por exemplo, nesse site o que eu mais gosto é o filtro de busca, né? Eu consigo entrar lá e pesquisar por várias marcas ao mesmo tempo que eu tô querendo comprar. Sim. E eu já vi vários outros sites que quando que eu quero fazer um filtro de busca, eu quero pesquisar por várias marcas também, eu não consigo. Ele me limita.
Eu consigo só filtrar uma única marca por vez. Cara, qual que é a experiência que eu tenho com esse site? Ruim? Eu nunca mais vou entrar nele para fazer uma compra de um produto, tu entendeu? Então, é essa experiência do usuário que é importante, né? Sim. Cara, e até eu acho que é um baita diferencial nosso lá, é essa visão que a gente traz, né? Tem que estar bonito, tem que ter um layout legal, mas tem que converter. É o conjunto, né? Obviamente é o conjunto. Até quando a gente faz a defesa do projeto, a gente mostra, não, tem que ter a tua identidade, mas tem que estar prático pro usuário e tem que gerar conversão para ti. Simples assim. Né? Tem que ter um visual bacana, tem que ter uma copy bacana, tem que ter uma estrutura legal, tem que ter uma chamada para ação. Pô, se não tiver um botão lá embaixo, quero conversar agora, quero entrar em contato, né? É o principal, um dos principais pontos para ter uma conversão legal ali, né? Eu fiquei curioso agora que tu citou o teu exemplo de compras online, que tu entra num site, aí tem um filtro de busca e coisa. Vocês têm inspirações quando vocês entram em outros sites e vocês pensam, isso aqui dá para fazer para tal cliente. Funciona assim para vocês ou é algo que você já tem mais ou menos na cabeça, de acordo com cada cliente, como vai ser uma estrutura? Referência, a gente sempre tem uma coisa ou outra, mas não dessa forma, vamos pensar. A gente faz muito brainstorming, né? Então, ali a gente pensa o projeto personalizado na mesa pro cliente, né? Então, a gente traz várias referências da equipe nessa reunião, né? Então, é mais ou menos essa pegada que a gente faz, né? Sim. Só para explicar um pouco o nosso processo, né? O nosso processo, ele inicia lá numa conversa com o cliente, num briefing, que é onde a gente precisa conhecer mais a empresa, conhecer mais o produto ou o serviço que o cliente oferece. Feito isso, hoje esse papel é o Lucas que faz lá na empresa, né? Então eu considero como o principal ponto, né? Esse trabalho que ele faz, porque ele precisa entender da melhor forma, entender o usuário que vai estar acessando no site para depois transmitir para a equipe. Se ele transmitir uma comunicação errada que ele teve lá na ponta, a gente não vai ser assertivo na entrega. Exatamente. Então, esse briefing, né? Após o briefing, a gente faz um brainstorm interno, onde a gente conversa com toda a equipe e explica o cliente, explica qual que é o objetivo do site e faz a construção em conjunta com a equipe. Então, nesse brainstorm rola bastante ideias de todo mundo. Legal. Feito isso, a gente vai na estruturação do projeto, né? Onde o nosso setor de design estrutura já para ir para uma apresentação para o cliente, né? Legal. Então, é um trabalho conjunto que envolve não só desenvolvimento, mas também um pouco do marketing ali, vocês diriam? Por que tem esse envolvimento, assim? Bastante o marketing, né? Justamente pela conversão, né? A gente precisa entender para quem que a gente está comunicando aquilo, né? Então, a tua marca, ela tem um objetivo, ela fala com alguém. E o nosso objetivo é conectar a tua marca, né, com o teu público. Então, vem muito forte por causa disso, né? Para entender como se comunicar com ele, quais ferramentas trazer e, de certa forma, controlar o comportamento do usuário, né? Então, ele quer alguma coisa no teu site, então tu tem que encontrar de uma forma fácil, né? Isso aí. Então tá muito ligado nesse sentido. Sim. Na usabilidade ali que ele... Usabilidade, importante demais. Sim. A gente falou muito de site personalizado, né? Normalmente ele é pensado para a empresa, cada site que é desenvolvido na Elite é pensado especificamente para a empresa. Exatamente. Ele é pensado... não existe um padrão, né? Existe a personalização. Então, o que funciona para a tua empresa talvez não vai funcionar para a do Lucas. Cada um tem sua necessidade, né? Cada um vem com uma dor, vamos chamar assim, né? Isso aí. Então, cabe a nós solucionar isso e trazer uma ferramenta que tire essa dor do cliente. Sim. Né? E exige muito entendimento do cliente, né? Porque às vezes o cliente pensa que a dor dele é uma, mas na verdade é outra. Né? Às vezes ele pensa que o problema eu não estou vendendo, o problema é o site. Ou às vezes é a visibilidade dele. Talvez ele não esteja transmitindo o que a marca é. Porque um negócio que a gente vê muito no mercado é a visão do dono, por exemplo. O dono, ele sempre vai vender a empresa dele como a melhor empresa do mundo. Por quê? Porque ele criou. Mas às vezes para as pessoas não faz sentido aquilo que ele está tentando transmitir. Né? E esse é um desafio muito frequente. Como é que vocês conseguem transmitir essa essência do cliente para o site? Exige muita conversa com ele, exige muito entender um pouco do cliente. Como é que vocês fazem esse processo?
Cara, uma coisa que facilita é o nosso briefing, né? E o nosso briefing pessoal, vamos dizer assim. A gente vai lá e conversa pessoalmente, né? Na presença do cliente. Isso facilita muito o entendimento dele, né? O cliente conta a história dele, como iniciou também, e a gente tenta transmitir também essa história para o site dele, né? Para o projeto. E isso eu imagino que seja muito difícil. Às vezes é um desafio, né? Desafio, é um desafio, mas geralmente a gente consegue, né? Dentro do setor de programação e de desenvolvimento, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam? Cara, é mais estar atualizado com o que está rolando hoje de ferramenta, né? Então, é muito... Como é que eu posso te dizer? Tá sempre se atualizando, né? E tu não pode perder o fio da meada. Tu tem que trazer conteúdo relevante, ferramenta relevante, né? Então, eu acredito que o principal seja esse. No mundo da programação existe muita... Cara, toda hora muda, né? Então, hoje tem uma linguagem que amanhã já não vai ser tão usada, né? Já é uma outra linguagem que a gente precisa estudar e precisa se aperfeiçoar, entender ela, né? Existe também ferramentas, que nem o Lucas falou, frameworks que a gente chama, que hoje está sendo usado, amanhã já não está mais sendo. Então, é um mundo que acontece muito rapidamente no mundo da programação, né? E a gente precisa se atualizar para não ficar para trás. Para não ficar parado, eu imagino, porque ficar parado no tempo. A gente está falando de uma empresa de 15 anos, né? Exatamente. E foi fundada no desenvolvimento. Como é que era feito um site há 15 anos atrás? De lá pra cá mudou da água pro vinho, né? Mudou completamente. Site com Flash ainda, né? Site com Flash, hoje já não funciona mais. Sites estáticos, hoje o nosso site ele é gerenciável, né? O cliente tem um painel de controle, onde ele vai gerenciar os produtos, os serviços, toda a informação do site, desde telefone, endereço, cara... 100% gerenciável, que no passado não tinha isso, né? Isso é um ponto interessante, né? O cliente, ele tem o poder do seu site, por exemplo, né? Tem o poder do seu site. Ele pode mexer em conteúdo, ele pode mexer em produto, porque o site é dele, né? Porque o site é dele. Exatamente. Então, ele vai saber como ele quer se comunicar também depois de um certo tempo, né? Sim. Com o site em mãos. E dá até uma vida útil maior, né? Tu poder editar, tu poder trazer, renovar conteúdo sem depender de uma equipe de programação, né? Sem depender da agência. Porque, preciso incluir um novo produto no meu site. Tenho que ligar lá para a agência. Obviamente, eu vou ter um custo, porque... que é o tempo que eles vão destinar para fazer o cadastro desse produto. Se o cliente tem um site gerenciável, facilita, né? Totalmente. Já não tem esse problema. E além da presença online, de ter a visibilidade, como vocês acham que um site pode agregar para o cliente e com o relacionamento dos clientes dele? Olha, eu vejo assim que o site, principalmente um site bem construído, ele te traz credibilidade, né? Então não adianta tu ter um site ali, o famoso meu sobrinho que fez, né? Não adianta. Tem que ter uma coisa bem pensada, né? Para atingir teu objetivo, cara. Senão tu tá correndo em círculos, tu não vai atingir a tua meta, né? E eu acredito que esse seja o principal, né? Um site bem construído te traz credibilidade e credibilidade dá toda a chance de eu negociar contigo, né? Sim. Então, eu vejo nesse sentido. Sim. E além disso, também tem muitos sites que eu vejo que tem a área do cliente, né? Então, tem muito isso do relacionamento, das facilidades da empresa lidar com o cliente dela, né? Porque se torna mais acessível. Quando tu tá aqui no celular, tu quer falar com a empresa, ou tu manda um WhatsApp, ou tu entra no site e manda lá ver um produto específico, porque o site ele traz muito disso, né? É uma conexão. Exato. É aproximação. Né? A gente falou muito de site, né? Porque é muito um relacionamento com o cliente. Mas eu queria puxar um pouco para sistema, que é algo mais interno da empresa. Como que é feito os sistemas dentro da Elite Digital? A gente desenvolve baseado na necessidade do cliente, né? Então, a gente entende qual que é a necessidade tua, cliente. Hoje eu tenho um grande problema que o meu setor comercial, os vendedores estão fazendo todo o controle da informação através de planilha de Excel, né? Tá. E eu preciso automatizar isso. Cara, existe ainda, né? Eu dei risada porque é bem absurdo. Existe isso. Então, cara, estamos ainda mexendo em planilha de Excel. Eu preciso automatizar, né? Todo esse processo, desde do orçamento, controle de leads, agenda, né? E hoje, então, a gente entende essa necessidade e estrutura um projeto nesse sentido. É para o setor comercial, é para o setor de desenvolvimento.
Eu preciso organizar a minha lista de projetos, por exemplo. Então, é baseado na necessidade, né? E como um sistema personalizado, pensado para o cliente, pode impactar diretamente no negócio dele? Ó, acabou até o café. Acabou aqui. até o café. Meu Deus, não me fala isso. Volta o café. Cara, sim, vai ajudar muito na gestão dele, né? Então, ele vai ter um controle maior do processo dele. Então, o maior benefício, eu acredito que venha daí, né? Então, tu consegue ter um controle muito maior, né? Talvez tu não precise investir tanto no teu espaço, o teu sistema já vai te ajudar nisso, né? E até facilita para tua equipe, né? Então, tu ter uma coisa mais dinâmica, mais na mão, mais prática, não uma tabela do Excel, né, cara? Então, vamos modernizar a coisa, vamos trazer a dinâmica, né? Para justamente trazer mais resultado também, né? Muito importante. E falando um pouco de mercados agora, a Elite atende vários mercados, né? Muitos segmentos, industrial, tem de serviço. O quão diferente é um site para uma empresa muito industrial, por exemplo, do que uma empresa que lida com B2C, diretamente com o cliente? Quão diferente é esse site? Principalmente a comunicação, né? Então, a gente tem que trazer um ar diferente para cada um deles. Começa pelo layout, né? No institucional, assim, empresas geralmente é um tom mais sério, né? Então, a própria comunicação favorece isso, né? Já para o B2C, dependendo do cliente, é mais solto, né? Tem uma outra linguagem, um outro design, outro layout. Acredito que esteja aí a diferença, né? Sim. Cara, essa questão da comunicação ela é bem importante para um site, né? Claro que tem vários pontos importantes, mas eu vejo que o conteúdo é bem importante, né? Cara, a gente vai precisar explicar o produto, quais são os diferenciais desse produto, quais são as vantagens, tem exemplos, tem vídeo, tem imagem. Especificação técnica. Então tá ligado que o Lucas falou, né? A comunicação, que a gente vai passar no site. Vai ter uma área do cliente que é para facilitar o acesso e disponibilizar algum material para o cliente do nosso cliente, né? Então, essa comunicação ela é bem importante, né? E como é que eu posso trazer mais visibilidade para o site? Por exemplo, como é que o meu site pode aparecer lá na página de pesquisa? Pesquisei, sei lá, setor industrial de parafusos. Como é que a minha empresa pode se ranquear melhor nesse sentido, por conta do site? Hoje a gente trabalha forte lá com SEO, né? Então, toda a parte da programação ela é pensada para que esse site seja visto lá no Google, né? Então, tem técnicas dentro da programação que, se a gente não estiver aplicando essas técnicas, não vai ser um site funcional, né? Não vai aparecer lá no Google, né? Então, é bem importante essa parte do SEO e também de campanhas, né? De tráfego pago, né? Para eu estar aparecendo lá no Google, né? O Google, ele quer dinheiro. Quanto mais pessoas anunciarem na plataforma dele, melhor, né? Então, a gente trabalha forte o SEO lá na empresa, né? E isso vem na estrutura do site, eu imagino também. Isso né? aí. Isso aí. A gente até orienta, né, depois a cadastrar, como é que faz e tudo mais, né, no nosso site, nos nossos projetos, né, para justamente alcançar um ranqueamento orgânico mais facilitado, né? Então, que talvez tu não precise investir logo de cara com o Google. A nossa estrutura, o nosso site, né, já te prepara para um bom ranqueamento, né? Exatamente. Então, vem muito também daquele negócio de estar atualizado, né? Porque as boas práticas, como o André comentou, né, vem tudo na programação também, né? Além da comunicação, é muito importante a programação. Para trazer, por exemplo, imagens leves, né, para não pesar, não impactar na experiência do usuário do teu site. A performance, né, do site, né? Performance, essa é a palavra, né? Então, se manter atualizado para ter alta performance. É exatamente isso. E essa parte do orgânico que o Lucas comentou... Claro, a gente trabalha, né, para esse site estar aparecendo lá no Google, né, a parte do SEO, só que é uma forma mais lenta, né? O Google ele demora para ler esse código do site, né, e demora para colocar o site do cliente lá no Google, né? Claro, que nem eu comentei, a parte do tráfego pago ela é algo mais imediato. Isso aí. Né? Então, se eu estou colocando dinheiro lá no Google, eu vou aparecer hoje para ele. A parte orgânica, eu dependo do Google ler meu código para estar me ranqueando lá na busca dele. Quanto tempo? A gente não sabe. Vai variar
do tempo do Google. 2, 3, 4, 5 meses, né? Digamos que um site foi para o ar hoje, vai ter esse tempo de maturidade até o Google começar a ranquear. Exatamente. E o quão importante é o conteúdo, né? Tu citou ali do conteúdo no site e muitas vezes a pessoa não pesquisa empresa de parafuso. Ela pesquisa o parafuso que ela quer. Isso aí. Então, se tu tá bem estruturado no site, tem as informações, tem o conteúdo bem direitinho, muito mais provavelmente ela vai ser direcionada, né, para o site. Então, como é que funciona? Isso é uma curiosidade minha mesmo. Como é que funciona o caminho do cliente quando ele chega para a Elite e fala assim, cara, eu quero construir um site? Porque tu comentou um pouquinho ali do brainstorming, tu falou um pouquinho que depois tu instrui. Como é que funciona esse caminho? O cliente chegou. Como é que ele segue até ele ter um site dele próprio e depois lidar com o site dele? O cliente ele chega na Elite com um objetivo, né? Eu quero ter mais faturamento, né? E daí Sempre esse. Sempre esse. A maioria dos objetivos é esse. Ele né? pode pintar outra coisa, mas o que ele quer... Ele quer dinheiro na mesa, né? Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Então vai da gente direcionar esse cliente da melhor forma. Cliente, tu precisa ter um site, né? É o principal ponto. Tu precisa ter um trabalho de rede social. Tu precisa ter um trabalho de Google, tu precisa estar gerando conteúdo, porque o usuário, o cliente, né, ele faz uma varredura, que a gente chama. Ele vai no teu site, ele vai nas redes sociais, ele vai no Google, ele ainda não comprou. Isso acontece comigo. Quando eu estou conhecendo uma empresa nova, cara, não compro hoje. Fato. Eu faço uma verificação dessa empresa, né? Beleza, eles têm um site bacana. Vou ver lá no Instagram. A última postagem, o último conteúdo aqui foi em 2022. Será que essa empresa existe? Tá estranho, né? É isso aí. Tá estranho. Já caiu fora, tu entendeu? Então o usuário, ele faz uma pesquisa, né? E ele não vai comprar hoje. Ele vai comprar talvez daqui de 2 meses, 3 meses, né? Então é o conjunto, né? É o conjunto para esse objetivo ser atingido, né? Sim. Eu vejo que a gente presta muito, assim, para qualquer cliente da Elite, né, um serviço de consultoria, né? Então ele vem com uma necessidade e a gente traz a estratégia para ele. Cara, para tu atingir tal faturamento, a gente precisa disso, disso e disso, né? E vem muito a questão da credibilidade aí também, né? Para trazer a ferramenta que te traga essa credibilidade, né? Não ficar muito tempo sem postar, sem trazer conteúdo, deixar parado, né? Para justamente trazer isso e tu vender, né? Tu conseguir uma negociação, tu conseguir qualquer contato, né, com o teu cliente. Então traz muita propriedade do site aí, né? Boa. E vocês acham que tem muito problema ainda as pessoas entenderem a importância do digital? Vocês acham que ainda é um fator que atrapalha muito? Cara, eu acho que não, porque depois da pandemia as pessoas tiveram outro... Abriram os olhos. Abriram os olhos, né? Então, cara, depois da pandemia, hoje grandes empresas migraram para o formato home office. No passado não tinha isso, não né? existia. Então tornou algo mais flexível. Essas empresas elas precisaram se atualizar, né? E elas enxergaram o mundo online. Eu preciso me atualizar, preciso ter um site, preciso ter divulgar mais o meu negócio, senão eu vou morrer, vou ficar para trás, né? Isso aí, até a pandemia, sim, essa situação trouxe, né, como se fosse uma questão de vida ou morte para a marca, né? Então, para ele se manter, ele precisou se atualizar e vir para o digital, né? Que isso é muito importante. Tu não tinha o contato, né, com a pessoa, tu não podia sair. Então, o digital era a saída, né? E continua muito forte, né? Então, vem muito disso, questão de precisar, né? Por isso que as vendas online, os e-commerce cresceram muito, né, de 3 anos para cá e vai crescer cada vez mais, né? Sim. Porque hoje a pessoa ela quer ter uma praticidade. Eu, particularmente, eu não gosto de sair em lojas para fazer uma compra. Eu gosto de comprar online. Porque eu estou no conforto da minha casa, eu estou visualizando o produto, eu já tenho um vídeo do produto, eu já tenho um zoom da camiseta que eu quero comprar, eu consigo ver detalhes dela, eu consigo ver o meu tamanho. Tem simuladores de tamanho que eu preencho lá a minha altura, meu peso, já me dá o meu tamanho ideal. Cara, eu não vou perder 1 hora, 2 do meu tempo, do dia para ir numa loja, né? Fazer toda... Eu vejo que tem muito a questão da avaliação também dos produtos, né? Então, alguém avaliação. que já foi lá, já comprou, sabe como é que foi, te conta a experiência,
ali é o definitivo para eu comprar ou não também, né? Sim. Então, eu sou o cara que não compra uma agulha na internet se alguém não comprou antes e disse como é que foi. Cara, perfeito. Eu também não. Não tem como. Não porque tem tu não vai como. ser a cobaia. Tu não Exato. vai ser a cobaia. Não é comigo que tu vai testar teu produto. Exatamente, não é. E eu achei muito legal o que tu falou. De hoje em dia a gente a primeira coisa que a gente pensa, a gente pega o celular, abre o Google e pesquisa empresa. Hoje em dia as empresas estão posicionando um pouco mais no digital, mas pensando só em redes sociais. Eu acho que esse é um problema muito forte. Porque hoje, se tu pensa em um produto, tu vai primeiro no Instagram ou primeiro no Google? Primeiro no Google, né? Tu também? Google. Eu também. Não tenho o que pensar. Fato. E se tu não tem um site bem estruturado, não importa se tu tem o Instagram mais lindo do mundo, as pessoas vão querer um site. Elas vão querer ver o produto, testar o tamanho, que nem tu falou. E um site é extremamente importante por isso, né? Alguém que avaliou. Alguém que avaliou, porque tu não vai ser a cobaia. Exatamente. Né? O Google ele é mais assertivo, tu pega aquele cliente mais quente, né? Perfeito. A pessoa ela tá querendo comprar, porque ela já pesquisou lá no Google e já caiu no teu site. Na rede social tu tá pegando aquela pessoa que não tá querendo comprar, né? Isso aí. Tá lá no final de semana, rolando o feed. No aleatório, né? No aleatório. Legal, aqui um anúncio de uma camiseta. Mas eu não preciso. E tu vai rolando. E vai. Daí, talvez amanhã me apareça o mesmo anúncio. De novo essa camiseta. Mas daí tu continua rolando. Vai chegar uma hora que talvez tu vai comprar, mas não é certo. No Google, não. No Google, a pessoa tá querendo comprar a camiseta, por exemplo. Né? A pessoa tá ali no Instagram, ela é fria. Ela é tá fria. Ali. E como é que tu esquenta ela? Com um contato num site, em algo mais Exatamente. específico, né? Exato. E martelando ela, né? Tá mostrando o anúncio diariamente, porque tu vai ter que fazer talvez um trabalho de remarketing, né? Se a pessoa caiu no teu site, tá martelando porque ainda ela não comprou, né? E assim por diante, né? Isso a gente comentou muito sobre cliente final, né? Se tu for ver a experiência da camiseta, de todo exemplo que a gente deu, ele é muito do cliente final do B2C, né? Do business para o cliente. Como que funciona um site nesse sentido para empresas, para B2B, para empresas que querem falar com empresas? É diferente? Porque o exemplo da camiseta ali tem que ter as especificações. O cara que quer contratar um serviço, ele não vai ligar para isso num site. Como é que é feita a estrutura de um site B2B? Geralmente a gente pensa assim para apresentar especificamente todos os detalhes dos serviços, dos produtos do cliente, né? Boa. Então, o nosso objetivo é tirar toda e qualquer dúvida, né? Apresentar bem o produto e trazer credibilidade no teu site, né? Para justamente o pessoal, quando te chamar, não chamar para tirar uma dúvida, não chamar para qualquer outra coisa, senão Tem uma alguma negociação. questão técnica, né? Exatamente. Que é informação de cara já. Exatamente. Aberto, fácil de ver, né? E exatamente o conteúdo que teu cliente precisa ver, né? A outra empresa, no caso, né? Sim. Então, muito vem com o conteúdo também, credibilidade, todo aquele ciclo que vai se alimentando, né? Sim. E talvez o B2B seja ainda mais direto do que eu com o cliente. Mais direto. Né? Porque a empresa que pesquisa sobre outra empresa, ela já está muito mais quente. Já tá muito mais Ela quente. está procurando um negócio, né? Isso aí. Ela não está ali, vou procurar empresas para ver aqui no que vai Isso dar. aí, de forma aleatória, vai achar uma, não? Por isso que tem que ter um botão, talvez lá embaixo, faça seu orçamento, algo mais na cara daquela pessoa que está pesquisando, né? Sem muita enrolação. Uma coisa fácil, né? Fácil do cliente clicar e já conseguir ter um contato. É isso aí. E se for ver, é muito de posicionamento, né? A empresa que se posiciona bem num site, no Google, nas redes sociais, ela sai na frente. Porque isso é o natural do ser humano hoje. É difícil para algumas pessoas pensarem nisso e entenderem isso. Hoje, a primeira coisa que tu faz é pegar o celular e pesquisar. Pesquisar. Automaticamente, tu não vai mais fazer nada sem pesquisar. Porque a gente sempre foi assim, o ser humano sempre foi isso, foi recomendação. Sempre foi, tu conhece alguma empresa que faz isso? Só que hoje, como é que tu faz essa recomendação? Como é que tu recebe essa recomendação? Pelo Google, pelo site. Pelas avaliações do produto. Avaliações. Volta sempre para lá, para credibilidade. Né? Para credibilidade. E hoje na Elite, quais são os projetos que são desenvolvidos? A gente falou muito em site, mas eu sei que também tem sistema, aplicativos. O que vocês fazem no desenvolvimento? Sites, e-commerces, né? Sistemas personalizados, aplicativos, landing pages, né? Toda essa parte do O quão diferente web, é né? um aplicativo de um site? Não digo nem na programação, mas a experiência final.
Ele traz uma certa facilidade, vamos pensar assim. Tu não precisaria abrir teu navegador, entrar no site, né? Fazer Tá ali na palma da mão, né? Isso aí. Tu tem um ícone na tua área de trabalho, tu clicou, tu já tá vendo tudo que tu quer, sem redirecionar, sem nada do tipo, né? Então, praticidade eu acho que é a palavra pro aplicativo, né? Se eu já fiz um acesso, um cadastro, eu entro ali, já tem meu cadastro logado, né? No navegador, cara, tem que abrir o navegador, eu tenho que me logar. Não, ali já fica todo o histórico dentro do aplicativo, né? É praticamente um hub ali, né? Um hub. Né? O exemplo principal que a gente pega é o iFood, por exemplo. Hoje a gente sabe que tem vários restaurantes, se tu procurar pizzaria no Google, vai aparecer vários, vai aparecer o telefone, mas se tu entra num aplicativo do iFood, por exemplo, tu já tem a lista ali. Um leque de opções, né? Um leque de opções que já tem salvo o teu endereço, já tem salvo a tua forma de pagamento, então é só tu pedir que chega pra ti. E dá 2 minutinhos pra tu escolher ali, já pediu e... Mais confortável para ti, né, como usuário. O aplicativo ele é mais voltado para B2C ou B2B? Olha, depende muito da pessoa que está procurando, né? Ultimamente tem saído muito B2B, né, de aplicativo. Interessante. Mas tem uma mescla ali, meio a meio. Meio a meio. Digamos, nesse Mas sentido. com objetivos completamente diferentes. Completamente diferente. O que um aplicativo B2B faz que um B2C não faz, por exemplo? Por que um B2B teria um aplicativo? A gente desenvolveu lá num cliente que foi para fazer pedidos, né? Pedido online. Pedido online. Show. E a facilidade. Facilidade. Isso aí. Em nome da praticidade, a gente trouxe um aplicativo, né? Então, antes ele estava perdido. O cliente dele fazia pedido por WhatsApp, ligação, anotava em papel, Excel. Volta para Excel, né? Querendo ou não. E trouxe uma praticidade enorme para ele, né? Porque o cliente dele, que é outra empresa, ele visualiza isso também como uma praticidade para ele no processo dele. Né? Então fica mais garantido, mais controlado também. Já sabe quem fez o pedido, quando, como, onde, já sabe quando é que vai chegar, onde é que está, como é que está. Então é praticidade também para a empresa. Né? Totalmente. A gente falou de muitos fatores do porquê ter um site, porquê ter um aplicativo, porquê ter um projeto web. Mas em pontos específicos, vocês agora, colocando em pilares, por que ter um projeto web? É para onde as atenções estão voltadas, né? Mundo digital. Então, o web a gente precisa estar lá, né? É uma coisa que as empresas aprenderam com o tempo ali na pandemia, né? Então, para estar atualizado, né? Atualizado. Tu precisa estar visível, tu tem que ter a tua casa no mundo digital, tua vitrine, né? Então, onde é que o pessoal vai te procurar? Ali. No site, né? E além da visibilidade, também tem a facilidade, né? Conforto, a proximidade. Tudo isso faz parte de um site, de um projeto web que seja, né? Isso aí. E o projeto web, ele vai mostrar para o teu cliente que é a tua marca que ele está procurando, né? Então, é muito importante isso também. Perfeito. Tem que estar lá para o cliente saber que tu existe e que é ele que tu quer. E não só lá, né? Que nem a gente já falou, em vários outros canais. Não adianta tu ter só um site e não tá trabalhando o Google, não tá trabalhando o Instagram, não tá gerando conteúdo, talvez no YouTube, né? Boa. Então é bom cercar o usuário de tudo que é lado, né? Nós trabalhando todos esses canais aí, não tem como o cliente não ter resultado, né? Não tem como não ter o cliente ter venda. É uma soma de esforços, né? Isso aí. Perfeito. É o que a gente chama de omnichannel, né? Tem que estar em todo lugar. Tem que estar em todo Se lugar. o cliente está procurando no TikTok, tu tem que estar no TikTok, no Instagram, no Google, tem que estar em todo lugar. Por quê? Para a tua empresa ser vista, né? Automaticamente. Exatamente. E para finalizar, por quê? Por que a empresa que está assistindo isso deveria escolher a Elite Digital? Quais são os diferenciais da Elite num projeto web? Porque a Elite, ela sempre, no desenvolvimento, né? Ela pensa no resultado que o cliente vai ter com aquele projeto, né? Todo o pensar por trás, a estruturação que a gente já falou, o SEO que a gente estrutura em todo o projeto para ranqueamento no Google é para que o cliente tenha resultado com aquele projeto. Não adianta eu desenvolver um site com a Elite ou com uma outra empresa e eu não ter resultado com aquele projeto, né? Então a gente está sempre com esse olhar. Precisamos fazer um projeto que funcione, que o cliente nosso tenha resultado. Porque se o cliente nosso tem resultado, a gente também vai ter. Porque ele vai comprar mais de nós, ele vai contratar outros serviços nossos, né? Então, a gente lá internamente, a gente tem esse olhar, né? No resultado final.
Perfeito. Eu concordo com o resultado. Vejo também, assim, a nossa condução, né, com o projeto. Ele é diferente, né? Então, tem uma proximidade com o cliente, a gente entende a história dele, o objetivo, né? E depois a gente passa isso para os nossos experts, né? Então, não tem como não dar certo. Mas, assim, eu vejo que a condução dos projetos é muito importante. Essa proximidade, essa coisa de saber que vai dar certo, que tem profissionais cuidando disso, né? E que tu não vai ter uma dor de cabeça ali na frente. Né? Eu acho... É um investimento que vai dar certo. Eu acho legal do nosso brainstorm internamente, né? Porque todo mundo que senta na mesa para conversar referente a um projeto web, eles se colocam como dono do negócio. Tu se colocando como dono do negócio, cara, como que eu vou estruturar o meu site, né? Isso é uma coisa bem bacana, né? Da gente se colocar como dono e, pô, eu acho que precisa ter essa seção que vai fazer a diferença. Precisa ter esse botão aqui, porque o usuário vai clicar e vai ter uma informação mais rápida através do WhatsApp, né? Então, acho isso bem bacana lá internamente nessa condução do brainstorm, né? Sim. E tem mais a nossa consultoria, né? Que querendo ou não, a gente presta para todos os clientes, né? Então, tu tem um objetivo e a gente te ajuda a chegar lá, né? A gente recomenda tais ferramentas e vamos junto acessar o topo, né? Cara, isso é um negócio muito legal que eu vejo na Elite, que é a parada da filosofia do o meu sucesso é o sucesso do cliente. Então, se ele tá ali com você, vamos fazer um projeto... Não, é o nosso projeto. É o nosso projeto. Vamos construir isso para deixar incrível, para ter resultado, para gerar resultado para vocês, porque consequentemente o resultado de vocês é o nosso. É o nosso resultado. Isso é um negócio de vestir a camisa da empresa. De cada empresa que passa, veste a camisa, né? Isso é uma cultura muito forte na Elite. Que é legal que a gente comemora quando o cliente vem e quando a gente lança o projeto, né? Que a gente vai lá anotar o nome dele no quadro, foi pro ar, a gente... E toca o sino, né? Toca o sino. A gente tem o sino lá para comemorar. Isso é muito legal. Um novo projeto, uma nova entrega. É isso. Muito obrigado por toparem conversar um pouquinho sobre desenvolvimento. Se você tem interesse em fazer um projeto web com a Elite, saber mais sobre os projetos web, as informações de contato estão aí embaixo. Então, marca um cafezinho, né? Troca uma ideia. Vamos fazer um brainstorm, né, Luquinhas? Vamos. Um cafezinho caprichado. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do EliteCast.